E obrigado por ter vindo. Muito obrigado, senador Plínio Valério, prezado senador Márcio Bittar, querido amigo senador Ciro Nogueira, senador Irã, senador Zequinha Marinho, senador Jaime, deputada Silvia, saudar o deputado Feijão, aqui meu querido amigo, lá do querido Amapá. Agradecer ao senador Plínio e ao senador Márcio pela confiança e pela honra de apresentar aqui no Senado, nessa comissão de inquérito, uma visão sobre a Amazônia de um brasileiro que conhece a Amazônia desde menino. Eu ainda muito jovem, participando da reconstrução da União Nacional dos Estudantes, senador Zequinha, fui incumbido de fazer a campanha de reconstrução na Amazônia. E lembro do impacto, que foi o segundo que me causou na vida, testemunhar a grandeza da Amazônia. Levava comigo, de leitura de bordo, no avião da VASP até Rio Branco, o livro do escritor amazonense Márcio Souza, Galvez, Imperador do Acre, que tinha sido recém-lançado. E de lá, a visão de Rio Branco a Manaus, o avião ladeando aqueles dois gigantes, o purus de um lado e o madeira do outro, e a floresta, dá um sentido único de grandeza, não só da Amazônia, do nosso país. A Amazônia que já me impactara ainda no antigo exame de admissão, senador Plínio, que nós nos preparávamos, que hoje é a primeira parte do ensino fundamental. E a minha professora de geografia, ainda bem que nos obrigava, tá certo, a aprender mesmo. Todos os afluentes do rio Amazonas, de oeste para leste, na sequência. E quem errasse um, ela mandava copiar 600 vezes para não esquecer mais. 600 vezes, era um caderno que enchia. E eu aprendi com muito gosto e muito prazer, só de admiração. Depois, já nos meus mandatos como deputado por São Paulo, nunca me desliguei da Amazônia. Desde o primeiro mandato, muitas vezes fui na Amazônia em companhias que hoje as pessoas julgariam improváveis, porque nas delegações sempre estávamos presentes eu, o deputado Jair Bolsonaro e o deputado José Genuíno. Nós três estávamos sempre presentes nas delegações para visitar a Amazônia. Percorremos a Amazônia naqueles navios patrulha da Marinha, no Pedro Teixeira, no Raposo Tavares, nos navios hospitais. Fomos a Tabatinga, fomos a Roraima, fomos a Rondônia, fomos a Amazônia inteira. Era uma época em que as pessoas podiam conviver com as suas diferenças. Depois, na época do Código Florestal, como relator, nós fizemos pelo menos 200 audiências públicas. Muitas delas na Amazônia. E não fazíamos só nas capitais, nas sedes dos poderes, não. Pegávamos um carro de Rio Branco, íamos até Boca do Acre, depois pegávamos uma voadeira, e íamos na beira do Purus para ouvir os ribeirinhos. Fomos lá em Roraima, na Serra do Tepequém, lá na divisa com a Venezuela, para descobrir ali que aquela área de Roraima é garimpo, desde a época dos ingleses, do século XIX, que ali já era garimpo dos ingleses. E me impressionava, eu sempre curioso, porque esse nome de Tepequém, eu achei que era uma terminologia indígena, e os moradores do Tepequém disseram, não, isso é uma terminologia inglesa. Eu digo, mas como? Não, que os ingleses apelidaram a serra de Topo da Rainha, e os garimpeiros nordestinos não queriam pronunciar Top of the Queen, pronunciavam Tepequém. E como Tepequém ficou a serra até hoje lá em Roraima. E, recentemente, aí como ministro, eu fui várias vezes, como ministro do esporte, levamos equipamentos lá para São Gabriel da Cachoeira, para a Cabeça do Cachorro. Como ministro da Ciência e Tecnologia, inauguramos o primeiro trecho de infovias fluviais. Senadora Tereza, bom dia. Lá, usando o leito dos rios para levar internet para os ribeirinhos. Como presidente da Câmara, fui a todos os estados da Amazônia. E, recentemente, por conta de um livro que me encomendaram sobre a Amazônia, passei 4 meses ali no coração da Amazônia. Me estabeleci em Altamira, mas andei pelo Pará, fui a Boa Vista, fui a Amazônia, fui a Amazônia inteira, ouvindo as pessoas para poder preparar esse livro. Depois, percorri toda de carro a Transamazônica. Fui de carro de São Paulo. Atravessei a Transamazônica inteira, parando cidade por cidade. E depois desci a 163, antes passando em Miritituba, para verificar o magnífico porto que construíram na beira do rio Tapajós, sem a infraestrutura necessária, que seria a Ferrogrão, que foi paralisada por sugestão de uma ONG acolhida pelo Ministério Público e numa decisão monocrática por um juiz do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Foi a iniciativa de uma ONG, qualquer com um outro partido desorientado. E percorri recentemente. E o que eu posso dizer, assim, na minha visão de 40 anos visitando a Amazônia, é que me surpreende negativamente a situação que eu percebi. A Amazônia hoje, principalmente aquela Amazônia profunda, é uma área do nosso país onde convivem 3 estados paralelos. O estado oficial, das prefeituras, dos estados, da União com suas agências e os seus órgãos, né? Esse é o estado oficial. Anêmico, débil, deficitário em tudo.
o Estado do crime organizado, do narcotráfico, espalhando seus tentáculos pela Amazônia inteira, dominando os rios como vias de acesso para o tráfico nacional e internacional, e ampliando o seu poder social e econômico. Conversando com uma autoridade importante do Amazonas, ele me disse, 2 meses, disse, olha, na fronteira do Amazonas com a Colômbia e o Peru, o prefeito me disse que já não é mais o maior empregador do município, perdeu esse posto para o narcotráfico. Se você anda nas ruas de Altamira, uma cidade de 120 mil habitantes, tem lá uma orla banhada pelo rio Xingu, e eu caminhava ali quase toda tarde. A cada 100 metros, senador Zequinho, o senhor encontra uma pichação, cobrindo outra pichação, cobrindo outra pichação. É uma pichação do Comando Vermelho, coberta por uma outra do PCC, por uma outra da Família Norte, a cada 100 metros. E toda semana, as notícias de que jovens e mais jovens são trucidados nas chacinas e nos enfrentamentos entre o crime organizado. E quando você olha para a cidade, percorre a cidade, o aparato repressivo do Estado brasileiro, helicópteros, Polícia Federal, IBAMA, Força Nacional, viaturas, parece uma cidade em guerra. Quando você pergunta qual a finalidade desse aparato, é para combater esse crime organizado? Não! Esse aparato todo está ali montado para ir atrás de um sujeito que está criando uma vaca, plantando uma roça de milho, criando uma cabra ou criando uma roça de cacau. É para isso que o Estado brasileiro mobiliza esse aparato. Que eu vi pela primeira vez em 2010, numa audiência em Novo Progresso, quando nós tentamos descer em Novo Progresso, a pista de terra, a pequena pista de terra, um monomotor tentando descer, a pista estava ocupada por um rebanho de vaquinhas, espantadas com a aproximação do avião. O avião deu 2 rasantes para afastar as vaquinhas e nós pousamos. Eu perguntei lá, prefeito, e essas vacas? Não, essas vacas são as vacas piratas do ministro Mink, que mandou apreender aqui. Tá certo. E quando você chegava na reunião, lá no lugar que a igreja nos destinou, tinham centenas de famílias apavoradas, em pânico. Senhoras e senhores, eu lembrei de uma cena da minha infância, da Guerra do Vietnã. O Vietnã tinha uma base muito grande, que todo dia estava nas televisões, era a base de Da Nang, de onde saíam as operações para combater os vietnamitas. Quando eu vi a base da Polícia Federal, do IBAMA e da Força Nacional em Novo Progresso, eu digo, é Da Nang. E esses agricultores são os vietnamitas, que eles vão pegar daqui a pouco. Agora, o que era aquilo? Aquilo ali, eles tratados como se fossem invasores de terra pública, quando, na verdade, o Ministério do Meio Ambiente tinha feito uma grande ofensiva de estender aquele Sistema Nacional de Unidade de Conservação em áreas já pré-tituladas, em áreas que o próprio governo tinha levado aquelas pessoas. Eu perguntei lá para o cidadão, e o senhor disse, não, eu vim do Paraná. E do Paraná, fui para o Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, fui para o Mato Grosso, do Mato Grosso me trouxeram para aqui. E daqui? Eles daqui eu acho que eles vão me jogar no mar. Não é mais para onde ir. E agora, esse aparato continua lá, intacto, tá certo? O crime organizado, que é o segundo Estado paralelo, e o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o Estado paralelo das ONGs. Governando a Amazônia de fato. E governando com o auxílio do Estado formal brasileiro, com o auxílio do Ministério Público Federal, com o auxílio da Polícia Federal, com o auxílio do IBAMA, da FUNAI, desse ministério que criaram agora, das populações ou dos povos indígenas. Esse consórcio de agências do Estado brasileiro a serviço desses interesses. E por que não é fácil de enfrentar? Porque eles nem precisam instalar, porque eles governam de dentro. De dentro. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso é criação de uma agência americana, assumida pelo Estado brasileiro. Você achar que 14% do território nacional está imobilizado em áreas indígenas, as áreas mais produtivas, mais ricas em minérios do país, que isso é por acaso? Não. Isso é planejado, profundamente planejado. Então houve uma transição no Brasil quando as agências, na verdade, foram ocupadas. Um dos fundadores do ISA presidiu a FUNAI, e na presidência da FUNAI ele esvaziou a FUNAI e transferiu para a FUNAI, da FUNAI para as ONGs as atribuições do Estado. Certa vez, acho que no ano 2000, 2001, eu presidi aqui uma comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Congresso. E o Comando do Exército me mandou uma matéria do New York Times com uma denúncia sobre abuso cometido contra mulheres indígenas por parte de soldados do Exército. E perguntou se a comissão poderia expedir uma nota sobre o tema. Eu li a matéria e disse, faço sim, mas quero ir lá onde a denúncia foi formulada, que era um pelotão de fronteira lá na divisa de Roraima com a Venezuela. Saímos daqui, eu, na época, Coronel Vilas Boas, que depois ia comandar a Amazônia, e o Exército, que era então chefe da assessoria parlamentar do Exército, fomos até Boa Vista, dormimos lá no hotel de trânsito do Exército, e no outro dia de manhã saímos com o general Claudimar Magalhães, que era o comandante da Brigada de Infantaria de Selva de Roraima, mais uns 2 oficiais e mais uns 2 ou 3 funcionários civis do governo de Roraima. Quando nós descemos no pelotão de fronteira de Surucucus, bem próximo, 300 metros, tem uma maloca indígena, Yanomami, porque o pelotão está dentro de uma área Yanomami. Quando nós chegamos na maloca para fazer a visita, tinha uma moça, uma jovem, cujos traços demonstravam que ela não era, assim, oriunda daquela região. Ela apresentou-se como sendo integrante de uma ONG chamada Uriri. E disse, não, o senhor entra, que o senhor é deputado, mas o general e o coronel não entram.
Eu disse, mas você deve levar em conta que você não é nem servidora pública. Eles são oficiais do Exército Brasileiro, isso aqui é a área de domínio da União. Ela disse, não, o senhor não entra. O senhor entra, eles não. O general Cláudio Maia tinha levado uns presentes, uns facões, umas coisas lá para as lideranças indígenas. E cuidadoso, para não criar nenhum tipo de incidente, disse, não, deputado, o senhor entra aqui, nós aguardamos. Eu entrei. E me deparei com aquela cena que eu já descrevi, até em livro, né, de profunda subnutrição dos indígenas que estavam ali, uma fuligem muito forte, cortina de fumaça e fuligem, porque tinham muitos fogos acesos para cozinhar aqueles alimentos. Né? Eu conversei com a moça, eu digo, e essa situação? Ela disse, não, tem muitas doenças infecciosas por aqui. Muita tuberculose, muita subnutrição. Eu perguntei, por que a senhora não traz água ali, já que toma conta disso aqui? Não traz a água do pelotão de fronteira e a luz elétrica? Porque não tinha luz elétrica, nem tinha água tratada. Ela disse, não, a água tratada e luz elétrica vai alterar a cultura deles. Aí tinha uns 3 meninos jogando futebol, assim, numa área, no campinho, atrás da maloca. Eu corri, dei um chute na bola e voltei e disse, olha, pelo menos nós todos torcemos para a mesma seleção. Ela disse, não, senhor. O senhor torce para a sua seleção, eles torcem para a seleção deles. Eu convidei o general Cláudio Maia, o coronel Vilas Boas, eu digo, vamos, antes que se torne mais desconfortável a visita, vamos embora. Depois, conversando com o Vilas Boas, nós nos perguntamos, como essas pessoas souberam da nossa presença? Como se anteciparam à nossa presença? Como se deslocaram? Porque não havia outro meio, não tinha estrada, não tinha rios. Como se deslocaram? Claro que havia ali um serviço de inteligência e de logística, que se antecipou à nossa passagem por ali. Depois eu vi no noticiário que essa ONG, que era ligada, acho que à saúde, foi envolvida em denúncias muito graves dos recursos repassados, na época, não sei se pela FUNASA ou pelo Ministério da Saúde. Essas denúncias são públicas, elas estão na internet. O governo